és lindo, Jesus. Tu és lindo, Senhor. Nós te amamos e te recebemos, Pai, nesse lugar. Aleluia. Dá-nos um coração sensível à tua presença. Dá-nos um coração sensível àquilo que o Senhor quer semear em nós. Queremos considerar que aquilo que vem da eternidade é mais importante do que o que está no mundo terreno. Tudo que nós seremos e conquistaremos ao Senhor Deus não se compara com o que o Senhor planejou para nós, para toda a eternidade, Senhor, começando agora. Aleluia. Meu Deus, amados, isso é tão sério. Isso é tão sério, amados. Sabe, nós temos as nossas vidas, amém? Aleluia. Amanhã você continua tocando a sua vida. E muitas vezes, amados, nós conseguimos separar Jesus da nossa vida. E aqui tem um problema muito sério, porque Jesus, Ele quer 100% de nós. Ele quer ser 100%. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor, Ele tem ciúmes de nós. Eu sinto de compartilhar um texto com vocês, amados, nessa noite, para nós nos prepararmos para a ceia. Abra comigo, por favor, no livro de Esdras. Nós vamos ler o capítulo 9. Amém, muito obrigado. Esdras, capítulo 9. Velho Testamento, antes de Neemias. Esdras capítulo 9. Obrigado, Santo Espírito. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença, Senhor, nesse lugar. Te desejamos, Pai. Anelamos por Ti. Anelamos, Pai, por Ti. Anelamos pela tua presença. Amados, eu não vou ler todo o capítulo porque é um capítulo muito longo. E tem um contexto por trás de Esdras 9 e 10. Então eu vou ler algum texto aqui, eu vou dar depois um resumo para vocês a respeito do assunto que eu quero tratar nessa noite, que foi o assunto que o Senhor colocou no meu coração. Quantos conhecem o livro de Esdras? Faça assim, eu quero ver. Quantos leem a Bíblia aqui? Faça assim, eu quero ver. Mas por incrível que pareça, tem muito crente que não lê Bíblia, sabia? Vai chegar no céu lá, o Abacuque vai dar um abraço nele e fala: Abacuque? Quem é você, Abacuque? Misericórdia, né, amados? É triste, mas infelizmente tem uma certa verdade. Esdras capítulo 9, amados. Por favor, eu preciso, quando a gente vai falar de pontos históricos, amados, a gente tem uma tendência a ficar meio desatento. Então eu peço para você, força o teu coração, bate no teu coração, força a receber o que Deus tem nessa noite, porque o que Deus tem nessa noite é sério, amados. Esdras capítulo 9 diz assim: acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. Verso 2: pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Verso 3: ouvindo eu tal coisa, Esdras falando, ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Diga comigo, atônito. Então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel. Diga comigo, tremiam. Diga de novo, tremiam.
Se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permanecia sentado atônito até ao sacrifício da tarde. Pula comigo agora para o capítulo 10, por favor. Enquanto Esdras orava, 10:1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado, diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Diga comigo, ainda há esperança para Israel. Verso 3: agora pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, esta coisa é de sua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Até aqui, amados. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Obrigado, Jesus. Nós recebemos a tua palavra nessa noite, que ela possa penetrar como uma flecha no nosso coração e que o teu entendimento venha sobre nós nessa noite. Pai, que a tua semente caia no nosso coração, numa boa terra, possa frutificar para a glória do teu nome. Usa-me como um canal, usa-me como um instrumento para a tua glória, é que nós oramos. Amém, amém, Senhor. Amados, aqui tem uma passagem então muito forte, Esdras 9:10, capítulo no 10, o último capítulo de Esdras, aonde Esdras, que faz parte do segundo grupo que sai lá da Babilônia, saíram 3 grupos da Babilônia, amados, quando o povo foi liberado da Babilônia, através de Ciro, rei da Pérsia, saíram 3 grupos. O primeiro grupo saiu Zorobabel, depois ele chegou lá, construir o templo. O segundo grupo saiu Esdras, vieram fazer uma reforma espiritual, porque não adianta ter templo e não ter um coração convertido a Deus, amém? Se torna uma coisa sem sentido. Olha que construções lindas, mas o nosso coração não é de Deus, então precisa de uma reforma. E o terceiro grupo depois vem com Neemias, para reconstruir os muros, amém? É disso que se trata, esses 2 livros, um resumão de Esdras e Neemias, que originalmente é um livro só, amém, amados? Mas nós estamos aqui no segundo grupo que veio, que era o grupo de Esdras, para fazer uma reforma espiritual. Amados, talvez para você ler esse texto, assim como para mim, parece um texto meio exagerado, porque nós somos, primeiro de tudo, ocidentais, somos brasileiros, nós somos uma raça misturada, amém? Nós somos um povo misturado, amados. Nós temos o nosso sangue europeu, africano, nós temos de tudo no Brasil, amém? Então isso para nós não soa pesado. Por que isso é tão pesado para Israel? Meu Deus, como que Esdras, ele se assentou, rasgou suas vestes, ele arrancou o cabelo da cabeça e arrancou a barba, amados, em sinal, amados, assim, de angústia e dor no seu coração. Por que isso era tão importante, amados? Porque isto era uma figura, diga comigo, figura das coisas que viriam. Quando você lê o Velho Testamento, amados, e tem coisas que você olha e você não entende, você fala, meu Deus, por que Deus agiu assim? Porque era uma sombra, era uma figura das coisas que viriam. Hoje você pega exatamente essa figura e você transporta, amados. Tudo bem que nós somos brasileiros, nós somos misturados, mas só que nós somos também, amados, os filhos de Deus. Nós temos o Espírito do Senhor, e o Senhor não aceita mistura dentro de nós. Nós somos uma nação santa, aleluia. Nós somos uma nação santa. Não pode haver mistura nas coisas de Deus em nós.
nós precisamos ser santos. Quando nós começamos a nos misturar, amados, nós começamos a perder a graça, a unção. E tudo começa a soar falso em nós, amados. Então, amados, naquela época era isso que Esdras experimentou. A nação não é mais santa, a nação não é mais separada, Deus não é mais o centro. Porque, amados, nós poderíamos pensar assim, vamos conjecturar, qual que seria o problema de você, de uma nação se casar com as nações ali que estavam ao redor? Qual era o problema? O problema, amados, que é Israel, Judá, os judeus, eles serviam ao Senhor, o Deus verdadeiro, o grande Yahvé, o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus do rei Davi, o Deus que abriu o mar vermelho, o único Deus, criador dos céus e da terra. E eles passavam esse conhecimento, esse legado para as próximas gerações. E as gerações que nasciam, amados, elas entendiam e conheciam o Deus que eles serviam. Então, amados, quando você tinha uma mistura, quando um homem de Judá casava com uma mulher de uma outra nação, dos jebuseus, ou dos ferezeus, ou dos amonitas, ou dos egípcios, havia uma mistura de linhagem. Talvez você pense assim, mas isso talvez não seja tão grave, pastor. Aí lá na frente, quando eles tiverem filhos, quem que o filho vai adorar? O Deus do pai ou o Deus da mãe? Aí nós vamos ter um problema que lá na frente só nós vamos enxergar. E aí toda uma linhagem pode se perder. Vocês conseguem entender isso? Toda uma linhagem pode se perder. Toda uma promessa de Deus que está vindo, fluindo através das gerações, pode se perder. Quando Deus fechou, amados, uma aliança com Abraão, Ele disse: da tua descendência farei uma grande nação. Foi passando, amados, a bênção foi passando. Pode olhar depois, leia Gênesis. Todos esses homens de Deus, amados, eles tinham bênção nas suas vidas. Eles eram prósperos, eles eram abençoados, eles eram distinguidos. E muitos de nós, amados, não experimentamos o mesmo que eles experimentavam. Sabe por quê? Porque nós estamos nos misturando. Nós estamos nos misturando. E a minha palavra não é a respeito dessa mistura que nós vimos aqui, mas não é da mistura externa, mas da mistura interna. É dessa linhagem interna que se fala aqui. Quando Deus vem habitar em nós, amados, Ele lacra, Ele fecha, Ele sela. Jardim selado nós somos para Ele. Jardim selado, fonte selada, um jardim fechado. Aonde Ele entra no jardim e o jardim é só dele. Não vai ter intrusos ali. Não vai ter coisas estranhas penduradas. Altares estranhos, não. Só vai queimar, amados, o incenso para o Deus de Israel, para o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nós somos uma geração que não consegue enxergar além. Nós somos muito imediatistas, nós queremos resolver o nosso amanhã, as minhas coisas. Mas eu estou conseguindo entender da parte de Deus, que eu não estou aqui somente de bobeira. Amados, eu conheci a Renata, nós tivemos 3 filhos. Um dia eu vou partir e os meus filhos ficarão, os meus netos ficarão, meus bisnetos, talvez eu nem conheça. Mas eu posso deixar um legado para eles. Eu posso deixar um legado, amados. Um dia quando eu morrer, a minha influência vai cessar da terra. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dia você vai morrer e toda a sua influência vai cessar da terra. Vai cessar. E você vai ser somente uma lembrança e uma saudade. Até a lembrança e a saudade desapareçam, como aconteceu com José. José foi um governador do Egito. Passou-se muito tempo, levantou um novo faraó. Quem é José? Vamos escravizar o povo. Vamos escravizar os hebreus. Amados, você tem que entender que se você não cumpre o papel, o chamado de Deus, pode ser que lá na frente a tua descendência seja escrava, se torne escrava aqui na terra. Talvez o neto que você tanto ama, por conta da tua aliança frágil com Deus, e não porque Deus vai te condenar, Deus vai te condenar, Deus vai mandar um raio na tua cabeça. Não, amados. Deus está chamando, se santifique, se separe, se santifique, se separe.
Por quê? Porque não acaba em você, não começou em você e não vai acabar em você. Você já reparou isso na tua vida, na tua existência? Amados, nós não somos o centro do universo. O homem é como essa flor aqui. Um dia ela vai se secar, vai murchar, vai cair, e toda a sua lembrança vai desaparecer. Não começou em você e não vai terminar em você, amados. Você faz parte de algo que está fazendo agora. Então, amados, você tem que entender qual legado você vai deixar. Que lá na frente os teus netos digam: não, eu sirvo a Deus, sabe por quê? Porque o meu avô, porque minha avó, eles tinham um coração incendiado por Deus. Mas eu não quero ser lembrado como um fracassado, como alguém que carregava vícios, como alguém misturado com o mundo. Eu quero ser lembrado como alguém que amava a Deus, honrava a Deus, servia a Deus. Então o que Esdras enxergou? A nossa nação vai ser destruída. E ninguém estava vendo isso. Ninguém estava vendo isso. Eles ficaram cativos quase 70 anos, foram liberados pela mão de Deus. Chegaram lá, amados, em Judá. Chegaram em Jerusalém destruída por Nabucodonosor. Eles levantam um templo para Deus, através de Zorobabel. Um templo bem menor, bem mais simples do que o templo de Salomão. A glória já havia se perdido. Eles levantam um templo, amados. Mas ao invés, amados, de consagrar suas vidas, eles começaram a se casar. E quando eles se casavam com uma mulher de uma outra nação, ela trazia os seus deuses para dentro da casa. Então já não vai ser mais o Deus de Israel. Agora nós vamos adorar aqui também, do lado de Deus vai ter um altarzinho para o Baal. Vai ter mais um altarzinho, porque assim, eu não adoro um Deus só. Eu tenho vários deusinhos. Eu quero adorar esse Deus, e esse Deus, e esse Deus. E essa é a minha vida. E essa não é a parte pior, amados. A parte pior é que eles incentivaram os seus filhos. Pode escolher mulheres por aí para vocês. Pode escolher à vontade. E assim, amados, foi se enfraquecendo, amados. Foi se enfraquecendo. Foi se enfraquecendo. É como se você ficar exposto 24 horas por dia a uma coisa muito ruim, amados. No início você olha e fala: é uma mentira. Aí amanhã você fala assim: isso não é verdade. Depois de amanhã você fala assim: pois é, né? E assim vai, e assim vai, e assim vai. Até um dia que você olha e fala assim: eu acho que essas duas águas são boas. Eu acho que dá para beber das duas águas. É uma questão só de opinião. É só uma questão de ou essa aqui. Aí a tua descendência se perde, amados. O diabo entra, ciranda na tua descendência. E ninguém mais serve ao Deus verdadeiro. Então é por isso que Esdras rasgou as suas vestes, arrancou o cabelo da sua cabeça, arrancou a barba do rosto. Esdras estava vendo lá na frente, amados, a destruição da nação. Talvez você pense assim: mas pastor, será que é tão grave? Como que começou o exílio, amados? Começou com alguém se desviando. É sempre assim que começa. Amados, tudo começa, amados, no nosso lar, quando a gente começa a abrir concessões. Quando a gente começa a abrir concessões. Não, é só isso. Mas eu tremo de falar. Mas eu estou tremendo de pregar essa palavra nessa noite. De verdade. Porque, amados, são muitas testemunhas, não só aqui, espirituais. Os meus filhos estão olhando para mim. Eles estão se norteando pela maneira como eu vivo. Se eu apenas canto canções, ou se o meu coração realmente ama Jesus. Se nós fazemos um show para Jesus, ou se nós levantamos um altar para Ele. Se eu sou um gospel nesse mundo, ou se eu verdadeiramente sou um filho de Deus que quer honrar a Deus. Amados, tudo isso, amados, nossos filhos vão receber. Então talvez alguém pense assim: mas isso é tão grave assim, pastor? Como começou o exílio da Babilônia? Havia um reino só, Israel era um só, amados. Diga comigo, um só. Era um reino só. Começou com Saul, depois veio Davi. Davi foi um rei maravilhoso, amados. Nunca perdeu uma batalha, porque ele confiava em Deus.
Ele priorizava Deus, ele compunha canções para Deus, ele adorava ao Senhor. Ele adorava ao Senhor. Por isso eu incentivei vocês a adorarem a Jesus no começo. Mas a coisa mais poderosa é quando você adora Jesus na igreja, na tua casa, onde você estiver. Tem poder nisso. Tem poder. Aí depois veio Salomão. Salomão não tinha o mesmo coração de Davi, embora fosse sábio e rico. Não adianta ser só sábio e rico, tem que amar Jesus. Pastor, eu sou muito sábio. Teu coração tem que queimar por Jesus. Eu sou muito inteligente, pastor. Quer conselho meu? Eu sou muito rico. Quer minha influência? Mas a maior influência de um coração apaixonado, amados, é o maior legado que você pode deixar. Salomão, amados, teve uma aliança frágil com Deus. Depois ele teve um filho, Roboão, que foi um cara meio tranqueirinha. E através dele o reino se dividiu. Diga comigo, se dividiu. Aí Israel já não era mais uma nação só, havia duas nações, Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Norte a capital era Samaria. No Reino do Sul a capital era Jerusalém. Norte Israel, Sul Judá, capital Jerusalém, lugar do templo. 2 tribos no sul, as outras 10 lá em cima. Aí o Reino do Norte, amados, quando você vai ler Reis, 1 Reis, 2 Reis, você vai ver a postura dos reis, e você vai entender uma coisa. Lá no Reino do Norte, a maioria dos reis eram ruins. Eram homens que não guardavam aliança, que não amavam a Deus. Não amavam. E talvez alguém pense assim, pastor, mas dá para ser meia boca, pastor, dá para ser. Até que, amados, por conta dessa aliança frágil, um dia eles foram invadidos por uma nação que dominou e misturou as raças. E daí vieram os samaritanos, que depois o judeu e o samaritano não se davam. Porque o judeu considerava o samaritano uma raça impura, misturada. Lá no Reino do Sul demorou um pouco mais. Sabe por quê? Porque lá no Reino do Sul tinha um rei bom e um ruim, mais ou menos isso, tá bom? Trocando em miúdos para você. Depois você vai estudar a história lá, você vê melhor, tá bom? Mas assim, os reis do sul eram um pouco melhor do que os do norte. Então, amados, tinha um lá ruim, aí levantava um rei bom e falava, vamos restaurar a aliança, vamos restaurar a adoração, vamos restaurar o culto. Esse troço aqui está muito mecânico. Vamos tirar fora esses ídolos que entraram aqui. Vamos tirar fora essas misturas. E Deus vinha e trazia prosperidade, paz, abundância. Deus abençoava. Sabe por quê? Porque só o nosso Deus abençoa. Aleluia. Amados, tem muita força uma aliança. E eu vou dizer uma coisa para você. A nossa aliança com Deus está sendo ameaçada nesses dias. É sobre isso essa mensagem. Sutilmente, amados, a estratégia do diabo é a mesma. Ele quer entrar numa nação, quer misturar para enfraquecer. Ele quer misturar para enfraquecer. Então tinha um que amava, tem um que gosta, tem um que simpatiza, tem um que tanto faz, e tem um não quero saber. Quantos estão me entendendo? Tem um que ama. Aí de repente tem um lá que gosta. Aí tem um que tem uma simpatia. Aí tem um que fala assim, não, tanto faz. E nesse tanto faz, lá no final, porque, amados, a tendência do fogo é sempre se apagar. Se nós acendermos um fogo aqui e nós estivermos olhando para o fogo, o que vai acontecer com o fogo uma hora? Vai apagar. O que precisa fazer para o fogo não apagar? Alimentá-lo. 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 Entendeu? Então não adianta você ter paixão hoje. A grande questão é você alimentar a paixão para sempre. Quantos estão me entendendo? Guarda a tua coroa para que ninguém tome. Guarda a tua coroa para que ninguém tome. A tendência do fogo é apagar, porque ele vai queimando, ele vai consumindo. O fogo é uma coisa linda, amados. Tudo que você põe, ele consome. Isso fala de Deus. Você põe, ele consome, vai, e você vai alimentando ele, alimentando ele, alimentando ele.
Então a aliança, amados, é a coisa mais importante que nós temos. Ou você transfere depois uma aliança forte para as próximas gerações, ou talvez essa próxima geração seja escrava, seja humilhada, seja perseguida, caia em vícios, caia em derrota. Amados, eu vim de um lar destruído. Eu me converti aos 19 anos, o meu lar era destruído. Era um lar terrível. E eu olhava para, assim, meu pai, infelizmente, alcoólatra, morreu com 54 anos de cirrose, por conta do alcoolismo, fumava igual um doido, perdia dinheiro em jogo. Eu não estou falando isso para denegrir a imagem do meu pai, eu amo meu pai. Ele teve um papel fundamental na minha vida. Mas eu conto isso como um testemunho. Ele tinha 4 irmãos e somente ele recebeu essa maldição do alcoolismo. Só ele, os outros não. Tanto é que os outros 3 irmãos do meu pai estão vivos até hoje. E o detalhe, meu pai era o mais novo. Chamavam o meu pai de Nenê. O apelido do meu pai era Nenê. Era o caçula. Mas uma maldição veio sobre ele. E da onde que veio a maldição? Do meu avô, que também era alcoólatra. Essas maldições vão passando, amados. O diabo, ele quer entrar e destruir, por conta de alianças frágeis. Aí, amados, perto dos meus 19 anos, eu ainda não tinha vícios. Mas meu pai tinha uma lanchonete, eu podia pegar cigarro, então eu pegava um cigarrinho, colocava no bolso e saía por aí, me exibindo, oferecendo para as pessoas. Mas em toda a minha vida, graças a Deus, não cheguei a fumar nem uma carteira inteira. Porque Deus já tinha me separado. Aleluia. Aleluia. Deus tinha mirado em mim. Meu lar destruído, amados, problemas espirituais terríveis. Meu pai bebia e vinha um espírito maligno no meu pai, que ele se transformava. A minha mãe vinha um outro espírito maligno que ela dançava. Ela recebia uma cigana. Minha mãe recebia um espírito que chamava uma cigana. Hoje eu sei que o diabo, ele só se fingia de cigana. Aí cigana de um lado, um demonião do outro. Eu ficava no meio dos dois e eu pensava assim, meu Deus, para que lado que eu vou? Eu cheguei uma vez a conversar com a minha mãe. Ela estava com manifestado aquela entidade nela, na sala. E meu pai estava rosnando no quarto. E eu pensei, para que lado que eu vou? Eu fui para o lado daquela que estava dançando. Pensei comigo, né? Talvez seja menos pior. Cheguei para essa entidade de uma maneira triste no meu coração. Eu falei assim, perguntei a respeito. Ela falou, fica comigo aqui, porque o que está lá é muito ruim. Só que eu nem imaginava, amados, que o diabo estava destruindo a minha casa, a minha família, por conta de alianças. Por conta de coisas que foram trazidas para dentro da minha casa. Amados, eu via tanta coisa na minha casa, eu via imagens de tudo que é tipo, eu via altares de tudo que é tipo, eu via altares para coisa japonesa, eu via entidades brasileiras, eu via entidades africanas, eu via de tudo dentro da minha casa. Eu não tinha direção nenhuma, para que lado que eu vou? Minha mãe, dentro do guarda-roupa dela, tinha um altar que eu abria assim, tinha de tudo ali, amados. Coisas horríveis. E figuras assim mais conhecidas, como uma pomba. Mas eu não entendia aquilo. E havia uma maldição na minha família, amados. Assim, não havia amor, não havia conversa, não havia diálogo, não havia relacionamento, não havia nada. Eu só via a minha família assim, perdendo tudo. Meu pai vivia sofrendo acidente de carro, coisas horríveis acontecendo. Depois a minha irmã começou a crescer, meu pai começou a perseguir a minha irmã, porque ele perseguia somente a mim até um tempo. E a minha vida foi indo daquela maneira, e eu não aguentava mais, até que aos 19 anos eu conheci Jesus. E foi a melhor coisa, amados, que me aconteceu. Porque havia uma esperança para mim. E Jesus entrou no meu coração, amados, e eu comecei a conhecer a Jesus. E toda aquela maldição caiu por terra.
E a partir de mim, amados, começou uma nova história, uma nova aliança com Deus. Uma nova aliança. É como se tudo de ruim parou em mim. Agora, através de mim, amados, vai fluir só coisa boa da parte de Deus. Eu comecei a buscar Jesus, e buscar Jesus, e buscar Jesus. E hoje, amados, quase 30 anos depois, estou aqui diante de vocês, levantado como pastor dessa igreja. Como pastor dessa igreja. Aleluia. É uma honra para mim estar aqui. Meu filho mais velho, amados, quer seguir os mesmos passos. Eu creio que futuramente ele vai ser pastor também. Eu olho para ele, amados, e eu vejo que ele é melhor do que eu. Ele é tudo melhor do que eu. Sabe por quê, amados? Porque ele já foi forjado, amados, numa nova aliança. Ele não recebeu nenhuma influência de lá de trás. Tem uma pureza, uma integridade, um amor. Amados, eu me alegro em Deus por conta disso. É disso que eu estou falando para vocês. Eu não sei se eu vou estar vivo um dia para ver os meus netos, amados. Eu quero estar. Mas, amados, eu amo tanto essa visão da vida eterna, amados. Para mim, olha, entendeu? No meu coração eu quero Jesus, sim, eu quero desfrutar. Mas é a vontade de Deus que importa. Mas uma coisa eu digo para vocês, amados, eu me sinto realizado por ver os meus filhos manifestando, amados, essa nova aliança. Aleluia, aleluia. Amados, era isto que Esdras não queria ver. A aliança se perdendo. Essa aliança em Deus se perdendo. O povo de Deus, amados, era um povo temido. O Deus de Israel era um Deus, amados, temido. Eu não compreendo até como que a Bíblia mostra. Os povos vizinhos viam a mão de Deus agindo poderosamente e eles ainda escolhiam Baal. Eles ainda escolhiam os deuses falsos. Quando o nosso Deus era tremendo. Eu fico atônito de imaginar isso. Então eu vou dizer uma coisa para você. Isso diz da força de uma aliança. Então toma muito cuidado, amados. Isso pode destruir toda uma linhagem. É isso que Esdras viu. E é isso que Esdras assim lamentou, amados. Ele chorou, ele pranteou. E mais outras pessoas que temiam a Deus prantearam junto dele. Até que de repente no verso 10 se junta a ele um povo. E esse homem que nós citamos aqui, o Secanias, ele vem e ele diz assim: Esdras, deixa eu dizer uma coisa. Ainda há esperança para Israel. Ainda há esperança, Esdras. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos nos divorciar dessas mulheres que nós casamos. Eu sei que para a nossa cultura isso aqui é uma coisa bem drástica. Porque imagina, amados, um filho de Judá que se casou com uma mulher, se apaixonou pela mulher, teve filhos com a mulher. E agora qual era a proposta? Nós vamos despedir as nossas mulheres. Elas voltam para o seu país e elas levam os filhos também junto. Ou seja, você ia perder a esposa e o filho através de uma reforma que Deus ia fazer. Eu não quero entrar, amados, no quão drástico isso é, mas eu quero trazer isso, amados, para o âmbito espiritual. Amém? Porque, amados, isso aqui tudo era uma figura. Tudo isso aqui era uma sombra das coisas que viriam. Deus estava planejando algo muito maior. Então eles tomam essa decisão de um conserto em Deus, amados. E foi isso que eles fizeram. E para mim, amados, fica esse exemplo. Com o que nós temos nos casado. O que nós temos permitido que entre na nossa casa. Que entre através dos nossos olhos. Que entre nos nossos ouvidos. Amados, isso é uma coisa muito grave. Isso é uma coisa muito séria. Isso pode causar uma decadência na nossa linhagem. Então essa noite, amados, é uma noite de reforma. É uma noite de meditar no que Deus está falando. Do que Deus está falando. Amados, eu li um texto hoje. Não precisa abrir.
Jeremias 29 diz assim: quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome. Jeremias está falando de Deus. Jeremias era um profeta, amados, que ele se levantou para profetizar que o povo de Judá ia ser cativo na Babilônia. Então ele começava a avisar: olha, vocês vão ser cativos, E o povo não aguentava mais ouvir aquele homem falar isso. Então alguém jogou ele na prisão. Aí depois ele diz para Deus assim: quando eu pensei, ele fica muito triste com Deus, ele fala: Senhor, por que isso? Por que eu sou perseguido quando eu profiro essas palavras? Mas é assim que acontece com profetas. Então ele fala bem isso, amados: quando eu pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Encerrado nos meus ossos. Amados, quando eu li isso, eu falei: meu Deus. Jeremias está dizendo que Deus é como um fogo no seu coração, que se encerra nos seus ossos. É um nível de fogo, amados, que vai penetrando, amados. Ele sai dessa superfície da carne e ele entra nos ossos. E ele queima os ossos, amados. Os ossos falam de estrutura. Eu estou aqui de pé, amados, por causa dos meus ossos. Amém? Se não fosse essa estrutura que me mantém de pé, eu estaria aqui no chão. Amém? Então isso fala de uma estrutura, amados. Um fogo dentro dessa estrutura. É disso que se trata essa palavra nessa noite. Então ele fala assim: havia um fogo no meu coração que se encerrou. Diga comigo: encerrou nos meus ossos. O que quer dizer essa palavra encerrar? Quer dizer restringir, reter, fechar, acabar nos ossos. É quando um fogo vai queimando até alcançar os ossos. E ele se fecha nos ossos, ele fica nos ossos. Talvez você pense assim: mas pastor, que exemplo estranho de usar. Um fogo dentro dos ossos. Aí quando eu preparava a palavra, eu lembrei de um texto, amados, poderoso. 2 Reis, não precisa abrir, 13:20, amados. Tem uma passagem, ela tem 2 versículos, mas ela é impactante. Ela fala da morte de Eliseu. Ela fala que quando Eliseu morreu, eles foram lá e enterraram Eliseu. Aí um dia uma galera foi enterrar um outro morto. E por conta dos frequentes ataques dos povos vizinhos, mais precisamente bandos de moabitas, havia um grupo lá que estava enterrando um morto. Aí de repente os moabitas começaram a atacar Israel, como eles sempre faziam. E aqueles homens fizeram, sabe o quê? Ao invés de enterrar, porque não dava mais tempo de abrir, eles jogaram dentro da cova de Eliseu. E a Bíblia diz assim, amados, algo impactante. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Meu Deus! Imagine 2 homens colocando um morto ali no buraco, pum, e sai correndo. De repente tem um terceiro correndo junto. E o cara fala: o que é isso, meu Deus? O cara estava morto. Ele encostou nos ossos do profeta Eliseu. Sabe o que eu entendi? Tinha fogo nos ossos de Eliseu. Tinha fogo, amados. O cara estava morto já, mas ainda tinha uma lembrança, um fogo, amados. Meu Deus, isso é poderoso, amados. Esse homem andou tanto com Deus, amados, que um morto encostou no osso dele e saiu andando. Ganhou vida. Eliseu em vida, ele ressuscitou aquele menino que morreu, filho da sunamita. E agora até morto, amados, ele ainda estava ecoando, amados. Isso fala de um testemunho. Isso fala de uma vida, amados. O fogo nos ossos fala de um fogo mais íntimo. Fala de um fogo encerrado lá dentro. Talvez alguém olhe para fora e fale assim: puxa vida, não vejo nada demais nessa pessoa. Mas se lá dentro você está queimando nos teus ossos, amados, você está queimando nos teus ossos um fogo interior. É uma chama mais forte. Aleluia. Amados, isso é tão impactante. Eu já estou acabando, amados. E quando eu preparava a palavra, amados,
Deus foi me levando por textos assim que eu não imaginava. Fogo nos ossos fala de algo íntimo, escondido, amados. E eu lembrei quando Daniel, ele recebe a revelação do Senhor a respeito de Nabucodonosor. E ele faz uma oração no final, ele fala assim: Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele está falando de Deus. Por que ele fez essa oração? Amados, essa é uma das passagens também mais impactantes da Bíblia. Por favor, leia Daniel. Daniel 2, amados. Eu vou dar um resumo para você. Não precisa abrir porque é longo. Mas vocês com certeza conhecem. Daniel foi um dos cativos para a Babilônia. Amém? Tudo está dentro do que eu falei para vocês desde o início. O reino do sul demorou um pouco mais para se perverter. Mas um tempo, amados, eles também caíram em decadência. E por conta disso, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu tudo. Destruiu tudo, amados. Entrou no templo consagrado ao Senhor, pegou todos os utensílios de ouro, coisas valiosíssimas, saqueou tudo. Meteu o pé nas coisas, prendeu as pessoas, vão trabalhar de escravo para mim agora. E levou uma galera para a Babilônia, dentre eles Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. E todos esses jovens estavam lá diante de Nabucodonosor. Capítulo 2 de Daniel conta o momento que Nabucodonosor teve um sonho. Deus deu um sonho para ele, um sonho profético. Ele sonha e ele acorda perturbado com o sonho. Meu Deus, que sonho! Aí ele manda chamar todos os adivinhos, os cananeus lá, os sábios do reino, toda aquela galera lá. E eles se colocam diante de Nabucodonosor. E Nabucodonosor fala o seguinte para eles: imagina você lá no lugar desses homens. E o rei diz assim: eu tive um sonho essa noite que muito me perturbou. Eu preciso que vocês me revelem um sonho. Aí os caras falaram: então conte o sonho. Aí ele disse: não. Eu saberei que vocês têm autoridade e poder se vocês me revelarem o que eu sonhei. Vocês me digam o que eu sonhei, aí eu vou saber que verdadeiramente vocês têm a interpretação. Vocês pensam que eu sou tolo? Eu sou Nabucodonosor. Sou o rei da Babilônia. Aí os caras insistiram, falaram: não conta o sonho para nós. Não. E vou dizer mais uma coisa: se vocês não me contarem o meu sonho e a revelação, vocês vão morrer todo mundo. Fecha a porta lá, não sai mais ninguém. Afia as espadas, vai morrer todo mundo. Aí os caras gelaram, amados. Mas havia um homem chamado Daniel, amados. Ele tinha um fogo dentro do coração, encerrado nos seus ossos. E chegou para ele que ele ia morrer. Porque, amados, não adianta se esconder. Daniel estava lá e ele falou para os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego: galera, nós estamos sendo ameaçados de morte. Vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar ao Senhor. E eles oraram, clamaram, e o Senhor falou com Daniel. E Deus deu a revelação para Daniel. Daniel chega diante de Nabucodonosor: eu já tenho a revelação. Senta aí, rei, vou te falar. O que o Senhor sonhou foi o seguinte: havia uma pedra que se soltou, sem ajuda de mão humana, uma rocha, e ela veio, e havia uma estátua. Aí ele dá uma declaração assim, precisa de uma estátua, amados. Depois você lê lá, eu não vou falar com nitidez para você. Mas ele deu a descrição da cabeça da estátua, do peito e dos braços da estátua, do quadril e do lombo e das coxas e dos pés da estátua. Ele disse: são 4 reinos. São 4 reinos. Você viu uma estátua que tinha cabeça de ouro, depois a parte de prata, bronze, ferro e barro. Foi isso que o Senhor sonhou. E vou te dar a revelação agora, Nabucodonosor. A revelação é essa. Essa rocha veio e bateu no pé e caiu aquela estátua. E ele diz o seguinte: esse primeiro reino é o Império Babilônico, é você. Aí ele vai baixando. Depois veio os persas, veio os gregos com Alexandre o Grande. E por último veio o Império Romano, amados. E o Império Romano, é aqui que eu queria chegar. Pega aí no teu coração, já estou acabando. O Império Romano, amados, ele tinha ferro. A descrição desse império era ferro. Aí ele diz o seguinte: só que tem uma coisa:
tem um detalhe nessa estátua. Ele tinha uma parte de ferro e uma parte dele era misturado com barro. Misturado com barro. Ou seja, tinha ferro, mas tinha fragilidade do barro. Então a pedra bateu, pá, e derrubou aquela estátua toda. Aquele reino se perdeu. E na verdade aquela rocha estava falando do reino do Messias que estava vindo exatamente no tempo do Império Romano. E ele batia no Império Romano, amados. E o Império Romano, amados, é um império que verdadeiramente entrou numa decadência. Sabe por que o Império Romano entrou em decadência? Vai estudar depois. Porque eles se misturaram. Se misturaram. A Bíblia diz que eles se misturaram com os povos bárbaros. Eles se misturaram. E enfraqueceu a sua aliança, a sua força. O Império Romano foi o maior de todos. Eles dominaram quase o mundo inteiro. Vocês já ouviram falar? Império Romano. Império Romano. Dominou. Só que eles não conseguiram segurar a onda, então eles se misturaram. É isso que fala. Mas você consegue imaginar você misturar ferro e barro ao mesmo tempo? Você consegue imaginar uma mistura mais estranha? Você pega o ferro, que é uma coisa que destrói tudo, e você pega o barro, que é uma coisa muito frágil. E a minha palavra nessa noite é isso que eu estou dizendo para vocês. Cuidado, amados, as misturas. Misturar-se com a terra, misturar-se com as coisas, amados, que não são do Senhor, pode trazer o quê? A nossa derrota, a nossa queda, a nossa decadência. E eu não sei você, mas eu não quero experimentar isso, amados. Eu não quero experimentar. Sabe o que eu quero? Eu quero o melhor de Deus. Eu quero o que Deus tem para a minha vida e para a minha geração. Eu quero mais de Deus, amados. Mas infelizmente, o diabo é muito astuto. E sabe como que ele tem entrado nas nossas casas? Sabe como que ele tem entrado nos nossos lares? Através dos nossos olhos, através das coisas que nós permitimos que entrem. Eu quero encerrar, amados, com um salmo. Abra comigo, por favor. Vá preparando o teu coração para a ceia. Salmo 101. Salmo 101, salmo de Davi. É um salmo que eu lembrava dele e esses dias eu li ele aqui no início de um culto. E meu Deus, como ele fez sentido. Como ele fez sentido, amados. Salmo 101, salmo de Davi, diz assim: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Aleluia. Amados, aqui está falando da intimidade. Amados, a nossa vida, ela se dá na nossa casa. A igreja é só uma manifestação de quem nós somos. Porta adentro em minha casa, terei coração sincero. Ou seja, não vou ter coração sincero só onde todo mundo está vendo que eu sou crente. Eu preciso ter coração sincero lá, onde os meus filhos estão vendo, onde o meu cônjuge está vendo. É aqui que o testemunho tem força. Diz assim, verso 3: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Tem gente que está com pressa já, que você vai para casa. Por isso que eu falo, deixa no silencioso. Verso 3, amados, diz assim: não porei coisa injusta diante do quê? Dos meus olhos. Eu vou ler de novo esse texto. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Amados, olha aqui para mim, já estou quase acabando.
Isso aqui tem assim, sido uma grande cilada para as nossas vidas. Toda a maldade, ela entra pelos nossos olhos. Eu não sei o que você tem colocado diante dos teus olhos. A pastora pregou aqui quinta-feira algo muito importante, amados. Ela pregou também em Curitiba ontem também uma trombeta que tocou. E eu sinto hoje o mesmo espírito soando, amados. Por isso eu estou demorando um pouco mais do que o normal. Então, por favor, em nome de Jesus, repreende. Apressa de ir embora. Recebe nessa noite. Recebe em nome de Jesus. Mas o diabo é muito sutil. Ele vai entrar pelos nossos olhos, aquilo que nós colocamos diante de nós. O diabo quer enfraquecer a nossa aliança com Deus. E a Bíblia diz assim: aquilo que eu ponho diante dos meus olhos, não é algo que é colocado diante de mim, é algo que eu coloco diante de mim. Sabe por quê? Deus te deu livre-arbítrio. Amados, Deus te deu livre-arbítrio. Então você escolhe aquilo que você assiste, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, você escolhe. Só que aquilo que entra em você pode transformar você, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então eu não estou aqui como legalista dizendo não assista, não veja, não ouça. Não, amados, a vida é tua. Amados, eu nunca vou bater nessa tecla aqui, mas eu vou dar um conselho para você, amados. E talvez muitos aqui já perceberam isso. Pastor, é verdade, aquilo faz muito mal. Pastor, quando eu ouço aquilo, eu fico depressivo. Pastor, quando eu assisto aquilo, o meu coração se esfria para Jesus. Pastor, quando eu vejo aquele negócio, a minha paixão se enfraquece. O louvor e a adoração sai dos meus lábios e eu perco o encanto pelas coisas de Deus. Eu não tenho nem vontade de ir para a igreja mais, pastor. Eu tenho vontade de ficar assistindo a série lá. Amados, infelizmente isso é real. Torno a dizer de novo, amados, eu não estou aqui como legalista dizendo não assista, não veja, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Igreja, eu sinto uma trombeta nessa noite chamando a gente, amados, para santificação. 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 Deus tem ciúmes de nós, amados. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, cuidado com aquilo que entra para dentro. É o que diz a palavra. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Olha o que Davi está dizendo. Eu aborreço aqueles que estão se desviando. Eu não quero me desviar. Eu não julgo, mas eu também não quero isso para mim. Eu não quero. Longe de mim o coração perverso. Eu não quero conhecer o mal. Verso 5. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Verso 7. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Igreja, isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe, amados, eu sei que é ruim de ouvir essas coisas. A internet, amados, ela é um universo. Você entra na internet, o planeta está inteiro ali. Você vai ouvir coisas, vai ver coisas. Mas você vai ouvir muita mentira que vai desvirtuar o teu coração. E Davi está dizendo assim, não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, e o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Quantas vezes nós ouvimos, amados, coisas mentirosas que vão entrando. Ele está dizendo, sabe o que? Eu não vou permitir mais. Eu só quero ouvir aquilo que é honesto, que é justo. Quero que essas coisas inundem o meu ser. Ele continua, verso 8. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra,
para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Eu quero encerrar, amados. Eu quero encerrar. A visão que Daniel teve da rocha era Jesus. Calma, já está indo embora, tá? A visão da rocha era Jesus. E a rocha batia justamente, amados, numa mistura entre barro e ferro. Eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. Muitas coisas vão bater em nós, amados. Muitas coisas vão tentar nos derrubar. E é nesse momento, amados, que aqueles que estão, amados, verdadeiramente aliançados com Deus, não desabarão. Não desabarão. Lembra o que diz o Salmo? Caiam 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei. Eu não serei. Mas não importa, amados. Agora, amados, se aquilo que está ocorrendo lá está também aqui, então eu sofro, amados. Eu sofro o perigo, amados, de cair junto. Eu sei que eu estou com um tom meio dramático na mensagem, amados, mas é que muitas vezes a gente não dá bola para essas coisas. É só mais uma mensagem, é só mais uma canção, é só mais um culto. Não é, amados. Deus marcou encontro com você nessa noite. Quando você chegar na tua casa, ore a Deus e diga: Senhor, eu quero santificar a minha casa, eu quero santificar as minhas coisas, eu quero santificar aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço. Se você tem ouvido coisas que não agradam o Senhor, joga fora, se separa. É isso que Israel fez. Divórcio. Talvez você fale: pastor, isso é muito ruim, porque eu amo, eu vou ter que cortar aquele negócio no meio, pastor. É o que Deus está dizendo nessa noite. Para agora. Para agora. Práticas de pecados. Já foi te revelado que é pecado isso. Amém? Já foi revelado que é pecado. O Senhor está segurando, amados. Segurando, amados. O Senhor está dando a oportunidade. E nessa noite eu sinto no meu espírito que é a oportunidade de muitos aqui. É a oportunidade de muitos aqui. Se conserte com Deus. Se conserte. Talvez você fale: não, eu sou filho, eu sou Abba Pai, Abba Pai. Olha a nação, amados. Você acha o que, amados? Que não foi Deus que liberou Nabucodonosor? E você não acha que foi Deus que levantou Ciro, o rei da Pérsia, para liberar, para ir embora? Amados, olhe para Deus, honre a Deus, chame Deus para dentro da tua casa e diga: Senhor, eu não permitirei mais. Senhor, eu estou muito mundano. Senhor, eu estou muito mundana. Senhor, eu sou santo, eu sou tua nação. Eu quero ter uma aliança firme com o Senhor. Então tem coisas que você vai ter que mudar na tua rotina. Essa é a palavra nessa noite, amados, para a tua vida. Tem coisas que você vai ter que se divorciar. Vai lembrando aí no teu coração. Deus já está falando no meu aqui, amados. Amém? Pensa que é só aí que pega? A lapada? Ó, pá! Começa aqui, amados. Por isso que eu digo essa palavra, amados. Ela está queimando no meu coração. Aleluia. Essa é uma noite de conserto. É uma noite de restaurar a aliança. Por isso Esdras foi liberado. Restaurar a aliança. Restaurar a aliança. Restaurar a aliança. Está casado com o mundo? Se separa do mundo. Eu não te chamei para você ser meu. Eu não te chamei para você ser minha. Eu não te chamei para você ser minha boca. Sabe por que você não é mais minha boca? Porque tem mistura. Quando você separar o santo do profano, você vai ser a minha boca de novo. Aleluia. Aleluia. Separe o santo do profano e você vai ser a minha boca de novo. Fica de pé nessa noite comigo, em nome de Jesus.
somos teus.